Nas últimas décadas, o agronegócio brasileiro passou por uma grande transformação. O produtor rural aprendeu que as boas práticas no campo são mais rentáveis e refletem também aí na rentabilidade, na produtividade. Com ciência e tecnologia, nós aumentamos em cerca de 5 vezes a produção de grãos com o máximo rendimento da área plantada. As fazendas do país preservam 1/3 de toda a vegetação nativa do país. Além disso, o setor contribui para cumprir os compromissos do Brasil no sentido de conter o avanço das mudanças climáticas e restaurar aí pelo menos 1 bilhão de hectares degradados de terra na próxima década, entre outros avanços. Enfim, muita coisa mudou, mas uma coisa que ainda não mudou foi a imagem distorcida do setor nos livros didáticos. Por falta aí de dados científicos atualizados, o agronegócio está associado à destruição ambiental em livros nos ensinos fundamental e também no ensino médio. A conclusão é de um estudo solicitado pela Associação de Olho no Material Escolar. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto agora é a Letícia Jacinto, presidente da entidade. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, muito obrigada. Ótimo falar aqui sobre esse assunto tão importante para o futuro do país, que é a educação. Com certeza. Letícia, como que foi feito esse estudo aí para a gente começar? Explica para a gente o porquê desse pedido aí para uma instituição de ensino, né? E como que foi esse estudo envolvendo os livros didáticos? Nós tínhamos aqui na Associação de Ordem do Material Escolar uma percepção clara, né, que os livros didáticos estavam distantes da realidade da nossa atividade rural, do setor produtivo, né, do agronegócio. Mas, até por coerência, a gente fala bastante de ciência aqui dentro. Se a ideia é que a gente traga dados científicos para o material didático, trazer uma empresa como a FIA, né, uma Fundação Instituto de Administração, ligada à FEA da USP, que ela está no setor educacional, para que ela fizesse essa análise de 80% do material comprado no último Programa Nacional do Livro Didático do MEC, foi necessária para dar esse embasamento. Então, é a educação conversando com a educação. Além disso, a própria FIA é uma das maiores escolas de negócios do país e ela não está ligada diretamente ao agronegócio. Seus maiores clientes não são desse setor. Então, é uma fundação isenta que pudesse olhar, né, de forma bastante científica e metodológica para o que estava acontecendo nos livros didáticos e nos trazer essas conclusões. Foram 12 analistas de educação e especialistas do agro, mais de 3 mil horas de avaliação, 9 mil páginas, que trouxeram essa conclusão que a gente tem apresentado. E falando então aí da conclusão, qual foi a conclusão? Quais foram os resultados? Quantas menções negativas e positivas vocês encontraram nos livros didáticos? Nós tivemos 746 menções negativas, ou seja, 60% a mais do que positivas. Mas eu acho que o mais importante do que isso é que essas menções negativas, elas estão sem embasamento científico. Na hora que a gente traz as unidades de registro levantadas, né, através dessa metodologia, de primeiro selecionar grandes palavras que contemplam o agronegócio no material didático. A primeira conclusão foi: o agro está presente em praticamente todas as matérias do ensino fundamental e médio. E 40% desse material, então, foi revisado, né? Dentro dessas menções negativas, 303 é o número que são autorais ou opinativas e frente a 12 científicas. Então, na hora que a gente está falando de educação aqui, né, e o mínimo que a gente esperava gente, temos que trazer fontes públicas, científicas, essa fonte tem que ser checável, ela tem que estar atualizada e ela tem que ter embasamento científico. Não posso querer escrever um material didático sem o devido conhecimento, né, do que eu estou falando. É a principal ferramenta que está na mão desses professores hoje em dia, é esse material. Com certeza. E diante dessa situação, o que vocês pretendem fazer? Pedir a revisão desses conteúdos, por exemplo, Letícia? Quais são os próximos passos para mudar esse cenário? Ao longo desses 2 anos de associação, vai fazer 2 anos agora, né, em junho, a gente construiu várias pontes com as editoras. Então, muitas dessas editoras analisadas, a gente já tem uma ponte construída, inclusive algumas temos trabalhos iniciados, porque o de olho sempre se coloca disponível para trazer o setor educacional para perto, né? Muitas vezes esses autores estão nas cidades grandes, na área urbana, e desconhecem desse setor. Então, criando essas pontes, eu acho que a gente tem que ampliar agora. Tem algumas editoras ali contempladas que ainda não foram contactadas. A gente tem um trabalho
nessa construção de pontes, juntar eles com o setor científico, trazer a academia para perto, né, especializada em agronegócio, para poder atualizar esses dados. Também fortalecer e ampliar esse relacionamento com os três poderes, que é de extrema importância. Não tem por que a gente ter uma educação dessa maneira, com um setor tão pujante que você trouxe os dados aí. É impressionante esse avanço, tanto tecnológico, mas quanto social, e a importância econômica que ele tem para o país. Então, ampliar esse relacionamento com os três poderes é muito importante. E também o que você está nos dando aqui é a oportunidade, né? Essa sensibilização com jornalistas, influenciadores, para disseminar amplamente junto à sociedade brasileira a importância e a valorização da educação como o único meio de desenvolvimento do país. Eu acho que a única saída que a gente tem realmente é via educação. Então, ela tem que estar mais próxima da ciência, mais próxima da atualidade do que a gente tem vivido dentro dos setores produtivos brasileiros. Sim, Letícia, e nesse sentido aí de disseminar as informações do agro, eu sei que vocês têm um projeto, né, aí junto com alunos e professores da rede pública, para que eles conheçam a realidade da produção rural, através do programa Vivenciando a Prática. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais como funciona esse projeto e quais resultados vocês já têm tido disso. Esse projeto, ele é maravilhoso, porque você consegue ver, sentir, né, essa aproximação na hora que ele está sendo realizado. No ano passado, a gente atendeu 9.000 crianças por esse projeto em diversas feiras e também fazendas, agroindústria, trazendo os professores, alunos, aproximando o setor educacional do setor do agronegócio. Então, a gente faz essas visitas de forma bastante coordenada, né, trazendo as questões que mais estão presentes nesse material didático, para que sejam abordadas, eles tiram as suas dúvidas, eles participam do dia a dia, então conversam com os funcionários daquele local, entendem o que é uma área de preservação, entendem quais são as leis que devem ser cumpridas pelo próprio produtor, tiram as suas dúvidas em relação a carbono, em relação a desmatamento, em relação a temas que estão contemplados de maneira desatualizada nesse material didático, fazendo essa aproximação. E a gente vê brilhar os olhos desses alunos, dessas crianças e também dos professores. Muitos professores falam, meu Deus, eu não tinha ideia que isso acontecia. E temos, assim, milhares de histórias, né, para contar desse Vivenciando a Prática. A gente dá alguns prêmios também para melhor redação, a gente faz alguns concursos entre esses alunos participantes. E na última Expo Inter, a gente levou uma aluna que ganhou essa premiação para participar de uma vivência 3 dias na Jato, em Pompeia. Então, ela pegou o primeiro avião, conheceu uma empresa do agro, conversou, voltou para casa, ela estava no colegial, ela entrou no curso técnico também do agronegócio, e no depoimento dela, ela falou, modificou não a minha vida, mas a vida da comunidade, como ela levou essa secretária de educação, também da educação do local, o prefeito se envolveu nesse projeto também, e hoje em dia ela falou, melhorou inclusive o relacionamento meu com os meus pais, como sucessora desse negócio que eu tinha em casa e eu não conseguia ver com bons olhos pelo que eu estava aprendendo na escola diariamente. Então, o projeto Vivência na Prática nos emociona e esse ano mais 10.000 crianças por todas as feiras grandes do país e em 42 Vivenciando a Prática dentro de agroindústrias e fazendas de associados. Que bacana, Letícia, que bonita aí essa história que você contou. Realmente emociona a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês e eu desejo que realmente a gente consiga evoluir cada vez mais nesse sentido de retratar o agronegócio como ele é nos livros didáticos e para as crianças e jovens de todo o país. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, Letícia. Ótimo dia para você também. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.